Então, boa noite a todo mundo. Vamos fazer então a revisão de desenvolvimento web. Eu dividi também, tá, pessoal, semana 1 até 4, para até ficar os vídeos divididos, e também o Canva, como tem essa nova funcionalidade dele de colocar essas... Eu achei isso até por um acaso, de colocar esses questionários, né? E aí ele não deixa carregar muitas perguntas, ele fica dando até uns problemas. Eu acho que os caras ainda estão melhorando essa ferramenta aí. Bom, bora lá então. Na revisão das semanas, então, só para relembrar aí, né, quem está estudando, né, começa então com a história da web, componentes e estrutura da aplicação web, tecnologias web, front-end, back-end, full stack, né, que ele até comenta a respeito desses 3 tipos aí. Banco de dados para aplicações web, então puxa muito do que a gente estudou já o bimestre passado. Banco de dados é praticamente a mesma coisa. Metodologias de desenvolvimento de aplicações web em containers e a implementação de aplicações web em nuvem, né? Então, essa disciplina, muita coisa igual ao que a gente já estudou para trás aí, né? Não mudou muito, né? E eu acho que vai ser tranquilo. Bom, vou começar então com as questões. Então vou começar pela semana 1, dessa vez eu separei por semanas até, pra gente não ficar tão perdido, tá? Então, a pergunta 1 fala que acerca da história da internet do Brasil, sua disseminação, que inclusive contribuiu para a explosão da utilização da web, é correto afirmar. Aí, se vocês quiserem colocar no chat ou falar, vocês ficam à vontade aí. O boom da internet do país ocorreu em 94, somente a Embratel ficou responsável por disseminar a infraestrutura da conectividade do Brasil em meados de 94. No contexto do início da internet do Brasil, o LNCC criou a rede ANSP. Isso foi pergunta de alguma prova, tá? A internet iniciou no Brasil em 1988 em Brasília, pela RNP, e o início se deu pelo LNCC, em seguida pela FAPESP, se conectaram à rede BitNet. Não sei se vocês sabem a resposta, quem puder falar ou mandar no chat, eu tô vendo aí. Essa 1 aí não foi em 94 realmente começou a melhorar, mas a internet mesmo deu uma guinada pro final dos anos 99, 2000, quando entrou banda larga, né? Que até então muita gente era discado, né? Então não era uma coisa. O Luiz falou que é LNCC pela FAPESP. Eu vou enviar aqui, vamos ver o que vira. É E mesmo, tá correto. É isso aí. Boa noite, cara. Tranquilo. Fechou. Bom, então lembrando, até uma época ficou realmente com os links. Depois eles tiraram esse monopólio, né, que era deles. Aí não é mais só da Embratel, né? Mas uma época aí era só a Embratel que tomava conta. Eu até falei aí pelas aulas. Então, a internet foi iniciativa militar que teve início no Advanced Research Project, Agent Network, ARPANET, em 1969, cujo objetivo é segurança de acesso em caso de ataque. Muita coisa mudou nos últimos 50 anos, algumas características da ARPANET continuam até hoje. Qual a alternativa que apresenta características da ARPANET? Então, a ARPANET funciona até hoje como núcleo central das diversas redes como a internet. A maior contribuição foi o protocolo padronizado para comunicação, TCP/IP. A ARPANET permitia transferência de arquivos e compartilhamento de dispositivos. Redes independentes foram integradas à ARPANET nas últimas décadas. Por objetivos militares, a ARPANET foi um projeto que contou apenas com as Forças Armadas. Eu acho que, como a pergunta aqui, pessoal, tá falando da... Eu vou até deixar vocês colocar aí, mas como tá falando da... qual que... O que continua até hoje, né? Eu acho que essa ARPANET, se você falar por aí, ninguém nem lembra, né? Eu não sei se tá errado,
mas eu diria que é a B, né? O TCP/IP foi o que eles colocaram na época, né? Creio eu, né? Não sei se estou certo. Vou enviar aqui, a gente vê. É isso mesmo, TCP/IP. Beleza? Então, essa questão até que fácil de matar, né? Seria difícil. Bom, aqui começa aquelas que são mais difíceis, né? Correlaciona as categorias dos diferentes tipos de aplicações a seguir e suas características. Então, portal, site de registro de dados, site de conteúdo, aplicação orientada à transação. Eu tive que, vamos dizer, amassar um pouco as informações aqui, porque não tinha condições de eu fazer, porque a questão fica muito longa, né? Eu tinha que reduzir a letra, se reduz a letra, a pessoa que está no celular não enxerga. Então tem que pensar em tudo isso, né? Já que estou fazendo IHC, IHC fala tudo isso. Fala, você reduz a letra, fica tudo, né? Ficou amassado, vocês me perdoem, mas, né? Ficou poluído aqui, mas é o jeito que eu tinha. Então, e eu queria deixar a letra grande. Então, as características: somente apresenta conteúdos com imagens, tabelas, gráficos e forma linear. A2, utiliza formulários para coletar dados fornecidos pelos usuários. E A3, oferece um conjunto de páginas e links determinado contexto. Aí a gente tem que associar um com um com dois com dois, essa loucura aí, né? Então, registro de dados eu sei que é 2 com 2 aqui já, né? A gente já meio que mata aqui essa aqui já vai embora. Bianca falou C, Ricardo falou C. 1 com 3. Vamos ver se eu não rateei aqui nas respostas, pessoal. Não rateei. C. Pode ser que eu tenha errado alguma, hein? Eu devo ter esquecido 4, verdade, ó. Foi mal. Depois eu conserto a questão. Mas tranquilo. Bom, aqui já não... eu peguei algumas fora, né? Que quando eu não achei na prova, eu me perdi, eu coloquei umas questões por fora aí. Conceito fundamental, então, do www, World Wide Web, né? Permite a organização e navegação de documentos interligados através de links. Esse é o... a Bianca pôs D. Bianca, cuidado. A navegação através de links, acho que é hipertexto. Nossa, cada um falou um, hein? Ó, eu vou mandar o hipertexto que eu acho que é essa. É essa. Ó, pessoal, já que nós estamos fazendo a revisão, é bom saber aqui. Então, ó, teve gente que falou A, teve gente que falou a linguagem HTML. Então, vamos mais ou menos fazer um apanhado aqui para relembrar. O conceito fundamental da web, né, que vai permitir a navegação por documentos interligados através de links, é o protocolo HTTP, o hipertexto, que isso é padronizado pela W3C. Então esse hipertexto é o protocolo que permite a gente entrar, né? O protocolo TCP/IP é um protocolo o IP que localiza o computador e o TCP que transporta os dados. Lembra? O TCP ele corta os dados em partezinhas e envia lá para o outro computador, né? Ele é responsável por chegar aos dados corretos. O IP é para você ter o endereço. Então a A e a B aqui já mataria, então, porque o IP tem endereço. A linguagem HTML é uma linguagem de marcação, é onde você faz o programa do hipertexto, né? Então isso aqui é a linguagem de programação, entre aspas, é uma linguagem de marcação que eu faço o programa, né? E a arquitetura cliente-servidor aqui, que faltou o R, ficou cliente-servidor aqui, ficou estranho aqui com a digitação. Essa arquitetura que na verdade a internet né? Ela tem um servidor e tem um cliente, mas não é isso que permite a navegação, né? Ele está perguntando do hipertexto, do HTTP. Beleza? Então tá feita aí uma revisãozinha rápida. Bom, 5 então, ó, qual é o conjunto de protocolos considerado a base de comunicação na internet essencial para interoperabilidade, né? Nossa, essa é um trava-língua isso.
entre diferentes redes e sistemas, permitindo que todo mundo saísse fazendo programas, placas, softwares e hardwares. O que vocês acham? C. Alguém mais? Ó, vou mandar C. E é C mesmo, tá? Aqui ele já fala da base da comunicação, né? Essencial entre diferentes redes e sistemas. Então é a comunicação de rede. Como é a comunicação de rede, então é o TCP/IP, né? Ele que está imperando. E aí, lógico, né? Todo mundo começou fazendo sistema, placa, hardware em cima disso. Beleza, então, pessoal. Não, tranquilo, Carol. Essa foi. A gente... a de trás realmente eu coloquei pra gente se ligar um pouquinho aí, né? E pegando amanhã. Bom, agora essa aqui é semana 2, tá? Semana 1 já saí. Tô fazendo a revisão da semana 2. Então, uma aplicação do web é um software instalado em um servidor web que recebe requisições de um navegador, processa encaminhando respostas de volta. Dados podem ser armazenados, processamento de dados em diferentes locais, tal. Correlaciona, então nós temos que de novo ligar um com o outro aí. Então agora acho que não está faltando nada. Ó. A outra questão eu esqueci, depois eu até conserto antes de mandar para vocês. Tá aqui aplicações móveis baseadas no navegador, baseadas no cliente. Então locais de processamento parcialmente no servidor e no navegador do cliente, em aplicações próprias, não em navegadores instalados no cliente. Então esse aqui a gente já sabe que é o móvel, né? 1 é 2. Aí acabou, né, a questão. Códigos executados em apps que utilizam o sistema operacional. Ah não, peraí, toma cuidado. Códigos executados em apps, então aplicações móveis. 1 é 3. Eu vi que tá muito fácil. Eu acho que a 3 é 2. Porque a 2, ó, códigos executados em aplicações próprias, não em navegadores. Tomar cuidado. E é ela mesmo. B. Beleza? Essa sempre confunde, tem que tomar cuidado. A 2 então. Sobre a arquitetura monolítica, qual das seguintes afirmações é correta? É ideal para aplicações que precisam de escalabilidade independente por funcionalidade. A comunicação entre diferentes partes da aplicação é feita principalmente pelo Message Broker. Caracteriza-se por uma única aplicação, toda a funcionalidade reside, sendo a mais simples de começar. Permite que cada aplicação utilize uma tecnologia diferente. A arquitetura resiliente a falhas de componentes individuais. Ricardo falou C. Luiz, tem uma galera aí, C. Então beleza. Bom, só relembrando aí, para quem não lembra, pessoal, monolítica é um sistema só e você tem que subir. Vou ver se eu não errei aqui na hora de. Eu sei que é o C. Não tem sistemas independentes. Sistemas independentes é baseado em microserviços, né? Então você vai tendo vários sisteminhas que se comunicam. E para ficar aqui gravado, né, para quem estiver fazendo a revisão, quando a gente tem um sistema lá na internet e você cai, por exemplo, num sistema de pagamento, aí é um microserviço de pagamento que você está acessando. Então, se o microserviço de pagamento parar, você continua com o seu site funcionando, né? Só a parte de pagamento que não funciona. Só um exemplo aí. Então, aquilo ali não é monolítico. Se fosse monolítico, seria tudo no mesmo sistema, parou o pagamento, para tudo. Beleza? Essa é um pouquinho mais difícil. A arquitetura MVC, Model View Controller, é um padrão comum no desenvolvimento web. Qual componente do MVC é responsável por gerenciar o comportamento dos dados por meio de regras de negócio e lógica da aplicação, atuando como ponte entre View e Controller? Então aqui o View e Controller já está fora. Até que é meio fácil. C, é isso mesmo, modelo. Essa eu peguei por fora aí, tá? Protocolo, então, HTTP é fundamental comunicação web, mas é stateless, sem estado.
Qual mecanismo é utilizado para manter o controle das informações de diferentes requisições HTTP, permitindo, por exemplo, rastrear sessões de usuários ou itens de um carrinho de compras, apesar de apresentar riscos de segurança como XSS Sniffing? O Luiz Ricardo já colocou AD e mataram. É o tal dos cookies. Eles que têm risco de segurança. E a 5 e última da semana 2. O processo de desenvolvimento de aplicação web envolve diversas fases, né? Qual diagrama da UML é utilizado na fase de análise para mapear funcionalidades do sistema e interação entre atores, usuários, sistemas externos e casos de uso, funcionalidade, deixando claro o que o sistema faz? Diagrama de classe, de sequência, atividade, entidade e relacionamento não é, né? É aí. Isso aí. Peguei por fora também, é ela mesma. Beleza? Pessoal, acabamos semana 2. Vou para 3 então, tá? Qual é a principal responsabilidade? Essa é fácil. Se cair isso aqui, a gente tem que matar. Do front-end na aplicação web. Nem vou ler aqui. Front-end é visual, tá? Então é B. Tratar da parte visível, tá? Qual das tecnologias não é listado nos materiais, aí nas nossas fontes, como tecnologia comum do lado cliente, front-end? Essa é um pouquinho mais difícil. Que HTML é front-end, CSS front-end, JavaScript front-end, aí sobrou Laravel e Bootstrap. D. Laravel. É isso mesmo. Alguns podem confundir com Bootstrap, mas não é, tá? O Bootstrap é só o Laravel que não é. Se cair lá, tá? Bootstrap é um framework. Ela mostrou que aí quem tem desenvolvimento web não tem. É isso que eu acho, né? As disciplinas se conversam. Quem não tem interface humano-computador, uma aula só da interface humano-computador, a professora mostrou o Bootstrap, e aí é um site onde você pega as partes do HTML e vai criando lá a sua página, tá? Então, a parte do back-end, vocês já estão até respondendo aí, né? É o que gerencia nos bastidores, é a C mesmo, ó. Então, back-end é os bastidores, front-end é o que está na frente. É isso mesmo. Próximo, então, agora tá fácil. E qual é o framework mais popular do back-end? Essa também é um pouquinho difícil para quem não estudou. Angular, React, Django, Bootstrap ou jQuery? Não é o Django. Esse mesmo. 5, então, diversas linguagens e frameworks usados back-end e front-end para construir aplicações. As linguagens se diferenciam por serem baixo e alto nível. Os frameworks são associados de uma forma específica ao back e front-end. Assinale a alternativa correta, né? Então, a gente já até falou, né? Acabamos de falar que o Django é do back-end, né? Tem que ser essa. Creio que é, né? É ela mesmo. Tá? Então é o Laravel e Django é do back-end. Semana 4, então, banco de dados. Tá falando de SGBD e tal. Vamos analisar logo aqui. SQL é uma linguagem abrangente utilizada na definição de esquema conceitual, definição de visão e manipulação de dados. Uma DML de alto nível é chamada também de procedural. Uma DML de baixo nível é chamada também de não procedural.
E os SGBDs fornecem interfaces amigáveis como aquelas baseadas em formulários. Essa eu não lembro, hein? Mas eu acho que é a A. E é ela mesmo. Certinho, galera. É a A. Bora pra próxima. Com relação aos comandos, né? A gente tem o DDL, que é um de manipulação e o outro de definição de dados, né? O DDL definição, DML de manipulação. Então, DDL reúne comandos responsáveis por criar, alterar e remover tabelas e os índices. Verdadeiro, né? DML, consulta e atualização de dados, banco de dados. Verdadeiro. 3. O resultado de dois comandos é um arquivo de dicionário de dados. Esse me deixou agora em dúvida. Não lembro. Pessoal, eu vou falar que é VVF. Eu acho que esse negócio de dicionário de dados ou pode ser, pensando bem, você pode criar índice, né? Aqui, esse aqui foi bem, porque se você cria um índice é como se fosse um dicionário. Eu lembro dele falando isso. Vamos por todas V. E não, é F, ó. Então é V, V e F, né? O resultado dos dois comandos é um arquivo de dicionário de dados. Não é, tá? É bom a gente saber. É que ele tentou fazer esse pensamento meu, exatamente, que você pode criar um índice e tal, não sei o que, então não é. Olha lá, o Ricardo falou que caiu para ele nas avaliativas. Bom, o que caracteriza então o banco de dados? Esse aqui eu coloquei só pra gente relembrar mesmo, né? Um software permite criação de diagrama visual? Não. Conjunto de ferramentas otimizar consulta? Não. Uma coleção de dados organizada e armazenada em meio físico, né? Pode ser relacionado de alguma forma. Isso é banco de dados. Se cair alguma coisa parecida, a gente sabe que é isso. 4. O que é processo de modelagem de dados e qual a sua importância, né? Execução de comandos SQL. Criação de índices para acelerar a consulta. É um processo de determinar a estrutura banco de dados antes de sua criação física, crucial para evitar redundância e aplicar regras de negócio, tá? Se cair, é essa, tá? Depois você vai escolher o SGBD mais adequado para o projeto. E aí eles colocou aqui para confundir, né? Realização de backup, quem faz é SGBD também. E no contexto do modelo relacional, as chaves primárias estrangeiras são usadas principalmente para otimizar a velocidade? Não, esse é o índice, tá? Só fazendo uma breve revisão aqui. Definir os tipos de dados permitidos às colunas? Não, isso quando você cria, você coloca. Identificar unicamente um registro da tabela primary key e estabelecer conexões de relacionamento entre tabelas. O chave estrangeira referencia a uma primary key em outra tabela. Esse aqui. Gerenciar acesso e segurança aos dados é o SGBD que faz. E organizar os dados em documentos flexíveis não é isso aí. Não lembro quem faz, mas creio que também é seu SGBD lá que vai fazer. Aí tem que ver se não é o NoSQL, né? Que é aqueles documentos que ele fala lá, né? De fazer entre um e outro. Bom, pessoal, semana então do 1 ao 4 revisada.